Boa noite a todas e a todos, que a paz, que a luz nos envolva hoje e sempre. O som tá bom, Claudeci? Me dá uma deixa aí. Digita aí, Claudeci, se o som está bom. Boa noite, Claudeci, boa noite, Lenice, boa noite, Maria, boa noite, Ivonete, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Me dá só uma deixa aí para que eu possa iniciar. O som está ótimo, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Claudeci, vocês estão me ouvindo? O som tá bom, não é isso, Lenice? Então ok. Então, boa noite a todas e a todos, que a paz, que a luz do Mestre Jesus sejam a constante em toda a nossa existência. O tema da noite de hoje, o qual nos foi concedido, é o bem e o mal, lá do Livro dos Espíritos, na parte terceira, no capítulo 1º, Lei Divina ou Natural. O bem e o mal. O que seria o bem e o mal? Vamos fazer a nossa prece e logo após a gente inicia o estudo da noite de hoje. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Mestre Jesus por essa oportunidade, ora nos concedida, a participarmos desse banquete espiritual. Amado Mestre Jesus, aqui estamos unidos e reunidos, encarnados e desencarnados, aos nossos ouvintes, que ora nos vê e nos assiste por esse instrumento que também é divino, do qual foi elaborado na pátria espiritual, aos nossos irmãos internautas, que ora nos assiste. Abençoa a todos e aos ausentes também, que por motivo ou outro não vão poder estar presentes. Abençoa a todos de acordo com seus méritos. Que essa paz, que essa luz nos envolva durante todo o nosso trabalho, nos intuindo, buscando do nosso arquivo mental, de tudo que lemos, que estudamos e que nos esforçamos. Assim sendo, damos por iniciado o estudo da noite de hoje na tua santa, bendita e doce paz. Muita paz. Um abraço fraterno da Federação Espírita Pernambucana, do Departamento do DIF, e da nossa Regional da Mata Pernambucana. O bem e o mal. O que seria o bem e o mal? A gente vai ler alguns tópicos do Livro dos Espíritos e vai destrinchando de acordo com o que iremos ler. É um pouco extenso, mas iremos fazer um resumo. Lá no item 629, Kardec vai perguntar aos espíritos: que definição se pode dar à moral? A moral é regra do bem proceder, ou seja, a que permite distinguir entre o bem e o mal. Ela é fundada sobre o cumprimento da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo para o bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Todas as vezes que praticamos o bem, estaremos cumprindo a lei de Deus. Já temos ciência do que é o bem e do que é o mal. Todos nós já sabemos disso, até as crianças já em certa idade e adentrando também na adolescência, já dá para distinguir o que faz bem e o que faz mal. Ainda somos criaturas simples e ignorantes, porque aprendemos na doutrina espírita que fomos criados simples e ignorantes. Mas, no decorrer das sucessivas encarnações, que já viemos de outras épocas remotas, desde o início da civilização, onde temos conhecimento
pelas histórias, pelos filmes, pelos fatos que ocorreram no passado, do mal que se fez necessário para esse progresso moral e espiritual da humanidade. Vocês podem estar pensando, mas ainda existe tanto mal sobre a Terra. Mas aprendemos na doutrina espírita que o mundo está melhor, que o nosso planeta já superou muitas vicissitudes e ainda superará muito mais. Mas isso caberá a cada um de nós. É inerente a cada ser vivente, a cada ser encarnado e desencarnado. Daí essa oportunidade magnífica de estarmos aqui, ora neste corpo, para evoluirmos. Reencarnar não é punição, é bênçãos, é misericórdia divina, para que possamos a cada encarnação nos melhorarmos. Hoje, nós já somos melhores do que o ontem. Lamentamos quando vemos tantas atrocidades, tanto na mídia como a olho nu. Tantas criaturas ainda tão distantes de Deus, de Jesus, dos benfeitores amigos, ainda não compreendendo o que é o bem e o que é o mal, mesmo sabendo, como já dissemos, que as pessoas já sabem distinguir o que é bom e o que é mal. E muitas das vezes o mal nos atinge justamente ainda por essa ignorância nossa de praticarmos ainda este mal. Mas um dia todos nós seremos anjos, como fala a música. Vamos trabalhar, vamos evoluir, vamos acreditar e não cansar de fazer o bem, porque muitas das vezes até somos omissos em certas ocasiões. Não se faz o bem só ofertando dinheiro, ofertando os bens materiais. Se faz o bem também conversando, ouvindo os nossos irmãos, que são tão carentes de uma palavra amiga, de um conforto. Isso faz a diferença sempre. Vamos à questão 630 de O Livro dos Espíritos. Como se pode distinguir o bem e o mal? E os Espíritos responderam a Kardec. O bem é tudo que está conforme a lei de Deus. Até dissemos. O mal, tudo o que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder conforme a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. E infringindo essa lei é que muitas das vezes passamos por ela. E ainda iremos passar. Porque uma vez que com a espada ferimos, não ferimos necessariamente o outro, a nós mesmos. Se tem um ditado, um gesto que se diz assim: enquanto a gente aponta o dedo, tem 3 aqui para nos apontar. E muitas das vezes nós julgamos as pessoas pela aparência. Isso também é um mal que ainda está intrínseco em nós. Mas que um dia iremos superar tudo isso com essa prática, com esse entendimento dessa libertação do conhecimento, como dizia o Cristo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E um dia todos seremos libertos e seremos os anjos de Deus, não mais necessitando deste corpo carnal, esta prisão do espírito, para aqui estar e passar por essas vicissitudes. Podemos trazer aqui exemplos outros de espíritos que já desencarnaram, que aqui passaram, que aqui deixaram o seu legado, a exemplo do próprio Cristo, o ser mais perfeito, que aqui já pisou. Quando também perguntou a Kardec, na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Até pertinho dessa questão, que nosso estudo começa a partir de 629. E na 625, Kardec pergunta aos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem
para lhe servir de guia e modelo. E os espíritos responderam: vede Jesus. Resposta curta e sucinta: vede Jesus. E Jesus nos compreende, ele sabe das nossas falhas, das nossas fraquezas. No livro Caminho, Verdade e Vida, da coletânea Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, lá no item 60, ele vai dizer assim: prática do bem, porque assim é a vontade de Deus que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Nós ainda somos loucos e ignorantes. 1 Pedro 2,15. E ele vai iniciar assim: à medida que o Espírito avulta em conhecimento, olha lá, libertação, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. Muitas das vezes perdemos tanto tempo com coisas fúteis, onde poderíamos ali estarmos enriquecendo das coisas boas que o Cristo nos oferece. O apóstolo Pedro recomenda: seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. O que a gente pode tirar dessa passagem lá de Fonte Viva, do Caminho, Verdade e Vida? Que a gente pode, muitas das vezes, em certas vicissitudes, nos silenciarmos, porque sabemos que nós ainda somos ignorantes. Imagine aquele que muitas das vezes quer nos tirar do sério. Que a gente possa silenciar, que já é uma prática de fazermos o bem, para que não recebamos aquele insulto e percamos a nossa paciência. Daí iremos ser punidos pela lei do magnetismo, a lei de causa e efeito. Deus não castiga, não condena. Trazendo aqui o exemplo da prostituta, quando ela seria apedrejada, e ele pergunta: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Olha o mal que ela fez a ela própria. E os mais velhos, os mais jovens, estavam ali com pedras na mão para apedrejá-la. E quando ele diz e pergunta: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, os mais velhos começaram a soltar essas pedras. Depois os mais jovens. E ela olha para ele e diz: e tu, Senhor, que dizes? E ele diz: cadê eles que não te condenaram? Quem sou eu para te condenar? Vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Que passagem belíssima. E ela ali se transforma, a partir daquele momento, se convertendo ao cristianismo e a praticar o bem. Não é que somos cristãos, que somos santos. Não estamos aqui ainda na condição de espíritos missionários. Um dia chegaremos a este nível, a essa elevação espiritual e moral. Por isso que a primeira pergunta foi sobre a questão moral. Que definição se pode dar da moral? Nós ainda não temos uma moral ilibada. Ainda não somos perfeitos. Mas em praticarmos o bem, todos os dias nos esforçando, que infelizmente, como já dissemos, ainda somos muito omissos na prática do bem, porque temos diversas formas de praticarmos esse bem. E muitas das vezes deixamos, nem que seja escutar alguém, orar em silêncio, como disse Pedro aqui nessa passagem de Caminho, Verdade e Vida, a prática do bem, ignorando assim os insultos, para que não haja esse revidar, porque quem com ferro fere, com ele será ferido. É a lei de ação e reação.
todos nós sobre a terra não estamos isentos de passarmos por essas vicissitudes. E com essa fé, com essa força, essa fé raciocinada, abalizada na razão, como aprendemos na doutrina espírita, que a fé não seja cega, que a gente possa superar. Porque se sofremos hoje, é porque infligimos, como disse a questão 630, a lei de Deus. Daí que passamos por dificuldades, isso financeiro, saúde, emocional, espiritual, dentro da família, no trabalho, nos estudos na faculdade, até como transeuntes nas ruas, nos estabelecimentos públicos e privados. Nada, absolutamente nada é por acaso. Tudo tem sua razão de ser. Vamos à questão 632 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos Espíritos: o homem, sujeito ao erro como está, não pode se enganar no julgamento do bem e do mal e acreditar que faz o bem quando na realidade faz o mal? Olha lá, vou repetir a pergunta. O homem, sujeito ao erro como está, não pode se enganar no julgamento do bem e do mal e acreditar que faz o bem quando na realidade faz o mal? E os Espíritos respondem: Jesus disse: o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a ele. Olha lá, fazei aos outros aquilo que quereis que os outros vos façam. E queremos ser bem atendidos, queremos ser ovacionados, se nós não fazemos isso com o próximo, se nós não damos um bom dia, uma boa tarde, não estendemos a mão, não ajudamos, dando com a esquerda com que a direita não veja. Queremos tudo, mas tudo no seu tempo. Segundo os Espíritos, todos os nossos pedidos um dia serão atendidos, se não nessa, noutras encarnações. Porque a cada um segundo as suas obras. Está escrito na lei de Deus. Só teremos aquilo que merecemos. Queremos ficar curado do dia para a noite se nós não estamos fazendo por onde, se estamos fazendo tudo errado, se estamos nos alimentando mal, se não estamos seguindo a terapêutica médica, que Deus enviou os seus emissários à Terra para isso. O mundo é de evolução, não critiquemos a evolução, as tecnologias. Se não fosse a tecnologia, não estaríamos aqui tão pertinho. Não os vejo, mas vocês me veem. Graças à tecnologia que já vem do plano espiritual, que é um bem. Mas, infelizmente, muitos utilizam a tecnologia para o mal. Por isso que o tema é o bem e o mal. Lá no Evangelho tem o mal e o remédio, como também tem no mesmo capítulo, no capítulo 5, o bem e o mal sofrer. Lá no capítulo 5, bem-aventurados aflitos, onde tem instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer, que condiz com o estudo da noite de hoje. Eu vou ler só alguns trechos que nós grifamos aqui. As provas bem suportadas podem conduzi-lo ao reino de Deus. Desculpem. As provas bem suportadas podem conduzi-lo ao reino de Deus. Olha lá, se suportarmos essas vicissitudes, iremos galgar um mundo melhor na pátria espiritual. Como disse o Cristo: vindes, bendito do meu Pai, para o reino que por ti foi preparado. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Praticamos o bem sempre, para que possamos vivermos bem, de consciência tranquila, em paz, um para com os outros. Jesus já dizia: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. E assim façamos nós,
Proporcionemos essa paz em todos os ambientes como cristão, para que possamos também recebê-la. Mas alguém pode pensar, mas eu promovo tanta paz, faço tanta caridade e sofro, como já dissemos no início da nossa fala. Nada é por acaso, viemos de outras encarnações. Estamos aqui não como punição, mas como correção, como educandário, até um educandário de almas. A família não é diferente, é o caminho da reconciliação entre as divergências, não vou dizer os inimigos, mas as divergências do passado. Não saireis daí enquanto não pagares o último ceitil, já dizia o Cristo, e é a pura verdade. E ele que nada tinha, temer já era um ser perfeito, como disse a questão 625, qual o modelo, quando Kardec perguntou, que lemos há pouco, e o Espírito mais perfeito veio de Jesus. E ele se propôs a vir, a encarnar e passar por todo o sofrimento, nos dando o exemplo que só chegaremos ao Pai, se não pelo exemplo que ele nos deu. Passando por essas vicissitudes, pratiquemos o bem incansavelmente. Vamos reduzir a cada dia essas omissões que ainda é latente em nossos espíritos. No item 19, que lemos o item 18, só um grifozinho que fizemos aqui, no 19, no mesmo capítulo, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aflitos, mal e o remédio. O mal e o remédio. Aí grifamos aqui. Buscai consolações para os vossos males no porvir de Deus. No porvir de Deus vos prepara e procurai-lhe a causa no passado. Falamos há pouco, vou repetir. Buscai consolações para os vossos males no porvir de Deus. No porvir que Deus vos prepara e procurai-lhe a causa no passado. Qual a causa do passado desta presente existência ou de outras existências? Se não encontrarmos a causa nessa presente existência, é porque ela já vem de outra encarnação. É a lei de ação e reação, a lei da espada, a lei que vai fazer com que a gente vá progredindo paulatinamente. Ninguém se melhora da noite para o dia e corra dos cristãos que se santificam da noite para o dia. Não é fácil. Não é fácil. Mas um dia entenderemos muito mais. E com esse buscar as consolações, a verdade é que nos liberta, como disse o próprio Cristo. E adiante vai dizer assim: bem-aventurados aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados que têm a ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. A vontade de Deus é a melhor para todos nós, por isso ele não castiga e não condena. Porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. Porque depois do labor virá o repouso. E nessa instrução dos Espíritos foi o Espírito Lacordaire, em Havre, 1863. Já falamos, não hoje, mas em outras ocasiões, da dor amiga. A dor, ela passa a ser o nosso amigo e não o nosso adversário. Porque essa dor, ela vem, como acabamos de ler, de algo do passado. E essa consolação, ela pode ser conquistada com essa paciência, com essa prática do bem, desse bem incansável, fazendo aos outros aquilo que quereis que os outros nos façam. Claro, é evidente que eu quero ser bem atendido, bem acolhido por onde passo. Quem não gosta de ser bem atendido, bem acolhido? Então que possamos também acolhê-los, fazermos o mesmo, pagando com a mesma moeda. Zaqueu era o cobrador de impostos. Ele tinha um cargo no Império Romano, na sua época, e ele era um irmão de estatura mediana.
E ele, ao ouvir falar de Jesus por onde passava, ele começou a se sentir incomodado pelo mal que ele vinha fazendo, cobrando os impostos, e muitas das vezes indevidamente. E Zaqueu usurpava também desses impostos, ele utilizava, mesmo que ele repassasse para Roma. Não lembro agora o imperador de sua época. Mas Zaqueu foi se sensibilizando, refletindo o que ouvia dos irmãos à época, os irmãos romanos. E ele começou a refletir intrinsecamente que ele não estava fazendo bem. E daí ele sabia que Jesus passaria ali no meio daquela multidão, e ele sobe num sicômoro, numa árvore, num tronco. E Jesus, sentindo as vibrações, que Jesus sente as nossas vibrações. E Jesus olha de longe e vai aproximando, passando entre a multidão. E quando ele aproxima do sicômoro, e que ele avista Zaqueu naquela árvore, e a sua voz era uníssona, ressoava, tinha uma acústica, e tem uma acústica inenarrável. E Zaqueu fita-lhe os olhos, e ele olha para Zaqueu, já disse tudo, e diz: Zaqueu, desce-te depressa, ainda hoje estarei em vossa casa. Imagine os irmãos ali, imagine se nós, talvez alguns de nós, estivemos ali naquele momento e não lembramos, devido ao véu do esquecimento. Será que nós não criticamos o Cristo porque ele dirigiu-se a Zaqueu, dando esse exemplo magnífico? Será que ele não foi censurado por muitos ali em direcionar a Zaqueu? Esse é um livro que nós estamos lendo, que adquirimos domingo passado lá na cidade de Carpina, no Centro Espírita Amor e Caridade. E o irmão que foi fazer uma palestra e, na ocasião, apresentou o livro Jesus e Zaqueu. Eu tenho uma paixão por essa passagem porque meu pai, mesmo como católico, praticante, era estudioso de Bíblia, a Igreja do Carmo, aqui na cidade de Goiânia, e meu pai era apaixonadíssimo por essa passagem de Zaqueu. Meu pai adoece e depois o convenci a ir a uma casa espírita, numa capital aqui próxima, e lá se pregou essa passagem de Zaqueu naquela tarde. E ele olhou para mim e disse: foi você que avisou que eu sou apaixonado por Zaqueu? Eu disse: não, nem eu sabia que a irmã, nem conheço a irmã. Aqui eu não conheço quase ninguém, 99,99% desta casa eu não os conheço. Aí ele ficou sorrindo. E lá no tratamento espiritual, após a palestra pública, o passe, o tratamento de saúde nesta casa, o médium, sobre o espírito do qual dava assistência naquele momento, dissera: o irmão não vai ficar bom, mas o irmão vai, por mérito, sofrer menos. Dizendo isso para meu pai, eu e minha mãe do lado. E ele emocionou-se e disse: Jesus está curando a minha alma. Ele disse ao médium. E disse isso horas antes de desencarnar, há 23 anos atrás. Mas não vou aqui esmiuçar toda a história. Mas ele tinha uma admiração por Zaqueu. É tanto que esse irmão que veio do Piauí lançar esse livro aqui em Carpina, como lançou na Grande Recife, no Cabo de Santo Agostinho, Paulista, etc, Olinda. E eu fiz questão de conhecer esse irmão e comprar esse livro, que é Jesus e Zaqueu. É perfeito, é maravilhoso o livro. Pena que ele está ali um pouco distante. Se vocês me permitirem, eu vou até ali mostrar pelo menos a capa. Mas eu fiquei assim tão admirado com essa leitura, com Zaqueu da Bíblia, que a própria casa, para finalizar essa história e voltarmos ao estudo, o mentor espiritual chama-se Bezerra de Menezes, o qual nós espíritas sabemos que Zaqueu bíblico
foi o Zaqueu encarnado. Ele teve outras encarnações, mas ele encarnou no Brasil como o médico dos pobres, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Esse foi o Zaqueu, que procurou fazer o bem esquecendo o mal. E ainda trabalha sobre a terra, que está na nossa crosta terrena, junto com outros espíritos amigos. E que não cansamos de dizer, quando ele pede ao seu desencarne, a Celina emissária de Maria Santíssima, para ficar na terra até acalentar o último espírito. E Celina traz a mensagem de Maria Santíssima e diz: Bezerra, teu pedido foi atendido. Então, essa passagem de Zaqueu, a gente, como na rua aqui, o próprio Cristo, né? Que atingiu a perfeição moral, o espírito mais perfeito que aqui esteve e está conosco. E fez parte de toda a estrutura terrena da Terra, ainda faz até hoje. É o governador do nosso planeta Terra. É o espírito exemplar, mais perfeito, como já lemos aqui. Podemos trazer aqui a Agostinho, o Santo Agostinho, como é conhecido no catolicismo, na igreja anglicana, presbiteriana, na igreja ortodoxa, que fundou a sua congregação agostiniana, que o próprio Lutero foi um frade agostiniano. E depois Lutero revolta-se contra a igreja, o cristianismo, e funda as igrejas reformistas, as igrejas protestantes. Mas muitas delas aderem à filosofia, à ideologia de Agostinho. Conhecemos como Santo Agostinho, que fez parte da codificação espírita, junto ao nosso inesquecível Allan Kardec. Na própria codificação ele faz parte. Temos passagem em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Santo Agostinho, quando ele diz: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. E é pura verdade, porque é nessa caridade que é o amor em essência, o amor por excelência, que nós iremos praticando esse bem. E eu não canso de dizer sempre, não querendo botar aqui as minhas imperfeições, mas é bom quando a gente utiliza nós como exemplo, ao invés de estar apontando o dedo para alguém. Somos ainda muito omissos em fazermos o bem. Mas Bezerra de Menezes, ele diz que se no meio de uma multidão, vamos dizer numa casa espírita, se só um espírito absorveu o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, já se fez muito. Isso é dito pelo próprio Bezerra de Menezes. Então que possamos trabalhar sempre, fazendo o bem sem olhar a quem. E muitas das vezes apontamos até pelos olhares, julgamos pelos olhares. O mundo está melhor, como já dissemos. O mundo já foi pior. E ele tende a evoluir. Daí que estamos passando por provações nesse processo de prova e expiação para transformação, que é regeneração. Ainda não estamos no processo ainda dito regeneração. Desculpem. Mas se faz necessário ainda o escândalo, como disse o próprio Cristo. É necessário o escândalo. Ai de quem vir o escândalo. Isso pode ser comigo, com vocês, com o que estamos vendo a nível mundial, essas pandemias, as doenças, as pestes, política suja, pelas imperfeições nossas, humanas. Isso que traz o estudo da noite, o bem e o mal. Porque a Terra tende a ser um planeta de perfeição moral e espiritual. Vai demorar-se muito, mas chegaremos lá. E temos mais é que agradecer a Deus por isso. Então, meus irmãos, na pergunta seguinte, a gente selecionou algumas, vai dizer assim, Kardec perguntando aos espíritos: a regra do bem, na pergunta 633, a regra do bem e do mal
que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Ele encontra na lei natural a regra dessa conduta em um guia seguro? E os Espíritos responderam: quando comeis em excesso, isso vos faz mal. Não é verdade? Quando a gente come em excesso, a gente não passa mal? A gente vai adquirir um mal até comendo açúcar em excesso, sal em excesso. Pois bem, dá a medida daquilo que precisais. Quando a ultrapassais, sois punidos. Olha lá, quando ultrapassamos não só na alimentação. Os Espíritos estão querendo aqui nos afirmar em todos os sentidos e aspectos. Não é só na alimentação excessiva. Pode ser na bebida, no cigarro, pode ser exercícios exagerados, orações exageradas, ações exageradas, desde que tenhamos os cuidados de cuidarmos também do corpo e do espírito. Se o homem escutasse em todas as coisas a voz que diz basta, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Nada de exagero em todos os sentidos e aspectos, porque ainda somos tão apegados a coisas e às pessoas. Somos apegados ainda à família excessivamente, somos apegados a bens materiais, preocupados até em partir e deixá-los aqui. E como é que vão cuidar? Será que vão gastar o meu dinheiro? Será que vão vender o meu carro? Nada vai nos interessar. Estamos aqui como mordomos, administradores daquilo que Deus nos confiou. Por isso que uns têm mais, outros têm menos. Mas tudo é provas. Quem tem menos é prova, quem tem mais também. Não deixa de ser uma prova. Tudo está sob o desígnio de Deus. Por isso que esse mal e esse bem vai sempre permanecer em nossos espíritos, até o dia que nós nos desapegarmos de tudo que falamos, de coisas, de pessoas. Fulano é meu. Não é? Os filhos não são propriedade dos pais, estão ali emprestados. Porque ora eu estou filho, ora eu poderei ser mãe ou pai de minha mãe, de meu pai. Ora eu estou com um filho, mas noutra encarnação ele pode vir como irmão, como primo. Vai depender da convivência, da sublimação, da parentela espiritual que ali foi firmada, consolidada. Como no início dissemos, a família é um cadinho, um educandário à terra, mas a família é a continuidade desse educandário, o cadinho de espíritos que se faz necessário estar ali, unidos, e que sejam sempre reunidos e que vivam em equilíbrios, para que haja sempre esta paz, este bem, e que ali se perdure mais o bem do que o mal. Mas que um dia seremos uma única família, como temos os exemplos da espiritualidade amiga pelos emissários jornalistas da espiritualidade, como Emmanuel, como André Luiz, como tantos e tantos outros espíritos que aqui não podemos citar, porque iríamos passar a noite e não terminaríamos. Por exemplo, Ivone Pereira do Amaral, o próprio Chico Xavier, o próprio Allan Kardec, que não para de trabalhar na pátria espiritual, Bezerra, que já falamos, que continua sobre a crosta terrestre e vai permanecer até acalentar o último espírito em aflição. E assim lhe foi concedido por mérito, que Deus não faz acepção de pessoas. Na questão, vamos dar um pulo aqui por causa do horário, 636, Kardec vai perguntar: o bem e o mal são absolutos para todos os homens? Olha que pergunta. São absolutos para todos os homens? E os espíritos responderam: a lei de Deus
é a mesma para todos. Dissemos que Deus não faz acepção de pessoas. Mas o mal depende principalmente da vontade que se tem de o praticar. O bem é sempre o bem. E o mal é sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem, independente da posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. Eu posso ser prefeito, eu posso ser vereador, governador, presidente, senador, empresário, preto, branco, pobre, rico, presidente da ONU, presidente não sei de onde, fundador de casa espírita, católico, protestante, nossos queridos irmãos de religiões de matriz africana. Independe. A lei, como disse os Espíritos, é para todos. Deus não faz acepção, mais uma vez, repetindo, de pessoas. Teremos que cumprir essa lei independente do que sejamos, de que posição social ocupamos. Criticamos as posições na sociedade. Será que eu, Mário, se estivesse ali, estaria fazendo melhor do que A, do que B, do que C, do que Beltrano, do que Fulano? Oremos por eles. Será que se eu estivesse à frente de uma casa espírita, eu estaria fazendo melhor do que A, do que B, do que Fulano? Será? Então, meus irmãos, que critiquemos menos, procurando assim fazer o bem por essência, por amor, por benevolência, porque o egoísmo e o orgulho ainda é a chaga da humanidade. Ainda somos muito egoístas, muito orgulhosos, por isso que estamos passando por essas provações. Dando mais um pulo aqui na questão 638, Kardec vai perguntar aos espíritos: o mal parece algumas vezes ser consequência da força das coisas. Por exemplo, se em alguns casos a necessidade de destruição, mesmo dos nossos semelhantes, pode-se dizer que haja infração à lei de Deus? Olha a pergunta. E os espíritos responderam: não deixa de ser o mal, ainda que necessário, porém essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura. Já dissemos, cada vez que praticamos o bem, essa alma vai se depurando, esse nosso espírito vai se depurando. E vamos entendendo, vamos nos esclarecendo de que fazer o bem nos faz muito melhor. A exemplo aqui, podendo trazer as noradrenalina. Quando nós praticamos uma boa ação, quando ela é verdadeira, é dada com a esquerda e a direita não viu, é liberado na nossa corrente sanguínea as noradrenalinas. A exemplo da serotonina, o hormônio do bem-estar. Isso faz sentirmos gratificados pela ação feita. Quando não podemos fazer a ação, se desejamos poder fazê-la, mesmo sem condições materiais, muitas das vezes sentimos também o bem dentro de nós, porque tivemos o desejo de fazer. Não podemos, mas oremos, vamos dar o ombro amigo para um consolo, para alguém chorar, desabafar. Muitos estão necessitando disso, de um ombro amigo, de alguém que o escute. Há irmãos que só quer falar, mas é o egoísmo que nós já dissemos. O orgulho não quer ouvir, mas só quer falar. Quer um ombro, mas não dá o seu ombro para o próximo, fazendo como exemplo daquele que o acolheu, que o deu o ombro. Na questão 642, estou pulando porque são diversas perguntas.
Kardec pergunta: basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor? Basta não fazer o mal? E eles responderam: não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não tiver feito. Olha lá. No limite das suas forças. Utilizamos exemplos anteriormente. Que a gente possa fazer o bem dentro do limiar de cada um. Naquilo que a gente possa fazer. Mas há pouco usamos o exemplo. O desejo já é uma grande afirmativa para as nuvens de testemunhas que ora nos circundam. Se no meu foro íntimo eu desejei ajudar aquele irmão, usei da piedade, não da pena, que é o correto, a piedade para com aquele irmão, para com aquele momento, para com aquela guerra, para com aquela aflição que está ocorrendo nesse exato momento. Digamos que ali na mídia se falou que ocorreu uma explosão, uma catástrofe. Eu não vou poder estar lá, não vou me deslocar daqui para o outro país, mas no momento que eu me fragilizei, senti a piedade daquele sofrimento, daquele mal que está ali ocorrendo, eu já estou ajudando em pensamento. É uma prece, é uma grandiosíssima prece em sentir essa fragilidade, em querer ajudar o próximo, é fazer o bem. É isso que Deus quer de cada um de nós. Por isso que eles responderam, os Espíritos a Kardec, dentro do limite das nossas forças. Não devemos fazer aquilo que não podemos, mas as nuvens de testemunho, a nossa consciência, que é o nosso juiz, como está aqui no livro dos Espíritos, na questão 621, vai dizer que o juiz é a nossa consciência. Quando ele pergunta onde está escrita a lei de Deus, 621 do livro dos Espíritos. E os Espíritos responderam a resposta curtinha: na consciência. Então, que tenhamos essa consciência tranquila de que desejamos fazer, ou de que fazemos, do que fizemos, e estejamos em paz, em consciência tranquila. É por aí. E numa última questão, ele vai perguntar assim, eu vou voltar acima, eu já fiz a 642, mas eu vou voltar na questão 640. Eu olhei aqui o horário, ia resumir, mas estou aqui empolgado. Na questão 640. Aquele que não faz o mal, mas que se aproveita do mal feito por um outro, é culpado da mesma forma? Vou repetir a pergunta. Aquele que não faz o mal, Mário não faz o mal, mas que se aproveita do mal feito por outro. Aí outro fez o mal e eu vou me aproveitar daquele mal. É culpado da mesma forma? E os Espíritos responderam: é como se cometesse. Ao tirar proveito, participa dele. Talvez não pratique a ação. Mário não praticou a ação. Mas se, ao encontrar tudo feito, faz uso disso, é porque a prova, eu aprovei o mal feito, e ele mesmo faria se pudesse ou se ousasse. Uma pessoa fez o mal, eu aproveitei a oportunidade do mal feito e tirei proveito. Eu vou usar um exemplo. Uma pessoa falou mal de alguém, apontou o dedo para alguém, um defeito alheio. Eu aproveito, chego para um irmão e aproveito a situação, ponho lenha na fogueira. Aí ele está dizendo aqui a Kardec que Mário, por ter aproveitado o momento, ele também, se der uma brechinha e tiver oportunidade, Mário faz o mesmo. Eu não estou ajudando ao irmão a falar mal do outro irmão. Assim tenha a ousadia
Isso podemos trazer aqui outros exemplos. Por exemplo, às vezes a gente vê um caminhão aí que sofreu um acidente, cheio de botijões de gás. Aí o caminhão vira, o motorista ou cochilou, ou excesso de velocidade, ou os arrebites, ou o sono, cochilou, que já dissemos, ou passou mal, teve um ataque cardíaco, e o caminhão ali, assim outro, um caminhão de alimentos, como a gente vê, e as pessoas vão ali saquear aquele caminhão. Prejuízo já foi ocorrido com a ocasião. E os outros vão ali saquear. Prejuízo para a empresa, prejuízo ao motorista se ele escapar, que muitas das vezes é descontado no salário dele. Escarnecedores, aproveitando o mal alheio que ocorreu. E ali não foi provocado, foi ocasionado, porque também se fazia necessário aquele mal acontecer, como já falamos no início. O escândalo é necessário, mas ai de quem vir, de quem cometer esse escândalo. Um outro exemplo, há pessoas que ficam escarnecendo de um escândalo que ocorre na sociedade. Se alguém chegar e pegar o podre, o escândalo desse irmão e jogar na sociedade, ele não vai gostar. Olha o mal, onde poderia ser o bem, onde poderíamos estar orando por aquela situação, em vez de estar bravejando, jogando na mídia, escarnecendo-se da situação. São diversos exemplos que a gente pode trazer aqui com o estudo da noite do Livro dos Espíritos, o bem e o mal. Citamos aqui exemplos outros, mas poderíamos aqui citar muito mais. O tempo é curto. Estamos chegando já ao final do nosso estudo. Espero ter conseguido transmitir a mensagem do estudo a qual nos foi proposto. Que vocês tenham entendido algo, porque eu não estou aqui na condição de melhor, de professor, de sabedor de tudo. Eu estou aqui na condição igual vocês, estudando, buscando me melhorar a cada dia. Hoje melhor do que ontem e amanhã muito melhor do que hoje. Então, meus irmãos, que esse estudo possa nos servir de reflexões. Desde agora, antes do término do nosso trabalho, como durante o desdobramento, logo mais, do nosso descanso do corpo físico, que possamos pedir em oração que o nosso espírito vá ao encontro dos bons espíritos, que possamos ajudar ou ser ajudado na pátria espiritual. Porque muitas das vezes temos o sono perturbado por falta de vigília, como disse o Cristo. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. E essa tentação é o bem e o mal, que faz com que passemos por essas vicissitudes, no qual a terra é maravilhosa. Ninguém quer desencarnar. Queremos aqui ainda perdurar por um bom tempo. Queremos aqui ainda ficar. Se eu perguntar aqui, ninguém quer desencarnar agora, deixar o corpo físico. Ninguém. Então, que essa paz, que essa luz nos envolva hoje sempre. Obrigado pela oportunidade desta casa, o qual já militamos há bastante tempo, que nos dá essa oportunidade, que muitas das vezes nós é que evitamos e recusamos o trabalho, mas quando estamos aqui, vemos a necessidade de continuar nesse trabalho, de amor, de paz e de luz, das vibrações que recebemos à hora de vocês, dos irmãos desta casa, o Caminho da Luz, de tantas outras casas, o qual tenho afinidade. Sentimos aqui essa força magnânima, algo extraordinário. Como disse, dentro do limite das nossas forças, sem nenhum exagero. Muita paz, muita luz, que os nossos anjos de guarda, guia protetores, que Maria Santíssima, flor pura de Jericó, nos envolva hoje sempre, Bezerra de Menezes,
tantos outros espíritos no anonimato que ora nos assiste. A vocês que também nos assistem, que se propuseram a estar aqui conosco nesse estudo na noite de hoje. Que Jesus nos abençoe, que possamos dar por encerrado esse estudo da noite de hoje na santa, bendita e doce paz. Sintam todos beijados e abraçados e obrigado por estar aqui conosco. Muita paz e muita luz.